Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde para todo mundo. Mais uma semana começamos aqui e é um prazer ter você. Me dá licença para a gente invadir aí a sua casa. Aliás, entrarmos na sua casa, estamos invadindo, estamos entrando na sua casa com o maior prazer. Mais uma semana e olha, uma semana repleta de gols, né? Hoje a gente vai te mostrar como foi o desempenho de cada um dos times paulistas no final de semana. Só o Corinthians, para variar, perdeu e deixou a briga pelo Campeonato Brasileiro ainda mais acirrada. E a Champions League tá de volta essa semana. A gente vai continuar te mostrando muitos gols. E como sempre, você pode participar com a gente aqui. Manda aí no nosso SBT Zap a sua opinião. 18 991 43 7891. Pode fazer uma questão aqui no nosso programa, não? Claro. Fica à vontade. Quem é campeão brasileiro? Quem vai ser campeão brasileiro? Flamengo ou Inter? Manda pra nós aí. Flamengo Boa. Ou Inter? Quem vai ser campeão? A final é final praticamente. No próximo final de semana, os dois jogam entre si. E aí, como é que vai ser? Manda pra gente. Quem você acha que vai ser campeão? Você acha que o Inter ganha lá no Maracanã do Flamengo ou o Flamengo coloca um pouquinho mais de pimenta e deixa tudo pra última rodada? É você que fala com a gente, certo? Caio Esteves, ótima tarde, Marão. Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde para todo mundo de casa aí. Acho que esse é o grande assunto da semana, né? Com certeza. Acho que os resultados da rodada levaram a esse jogo que vai ser uma final em campeonato de pontos corridos, né? O que é legal pra caramba quando acontece isso, da tabela coincidir com os times que estão disputando o título, da gente ter aquele jogo que é praticamente a decisão, né? Se o Inter vencer... Um Inter que era considerado morto já no meio da... caiu bem, agora que essa vitória do Vasco voltou. O Flamengo também deu uma derrapada em alguns jogos que empatou, que poderia ter vencido, por exemplo, contra o Bragantino. E agora é a final, né? Se o Inter vencer é campeão, e se o Flamengo vencer, fica tudo para a última rodada, assim como o empate que joga lá para a última rodada. Tem alguns times que podem se beneficiar ou se prejudicar com esse resultado, depois a gente vai falar. Exatamente. Ô Caio, resuma em uma só palavra o VAR esse final de semana. O VAR? Uma palavra. Uma palavra? Polêmico. É sempre polêmico, né? Boa. Acho que é a melhor palavra. Agora vamos começar para valer falando do Santos, que foi o primeiro paulista a entrar em campo e quebrou uma sequência negativa de 5 jogos sem vitória. O Peixe também colocou lá na Série B o Coritiba. A gente vai ver os gols. O Santos abriu o placar contra o Coritiba aos 37 de jogo. Marinho fez ótima tabela, saiu cara a cara com o goleiro e só cavou. Golaço, 1-0. O segundo saiu na segunda etapa, aos 38. Jean Mota cobrou falta na área. Laércio escorou e Marcos Leonardo mandou para a rede. Fim de jogo, Santos 2-0 Coritiba. É isso, e o próximo adversário do Santos é o Timão, é o Corinthians, no meio da semana, quarta-feira. Cuca falou aí sobre o adversário e sobre a vitória contra o Coritiba. O Peixe precisa engatar aí uma boa sequência para voltar para a Libertadores, né, Cuca? Fala aí. A gente tem que pensar não em ganhar por ser o clássico somente, é porque é um jogo importantíssimo, é um jogo decisivo que nos leva mais próximo do nosso objetivo, que é um jogo em nossa casa, então nós temos que medir tudo isso, né? A gente está muito contente com esse grupo, mesmo com a perda da Libertadores, mesmo com a perda de jogadores importantes, como a gente perdeu da Libertadores para cá. Hoje a gente comemorar aí 250 jogos do Pará com a camisa do Santos também, que é um motivo de orgulho para todos, né? A gente fica feliz em ter um jogador com a liderança que ele tem dentro e fora de campo. Então a gente está muito contente com tudo. O pessoal soube passar um momento ruim, que é após perda da Libertadores, e de lá para cá empatou com o Grêmio fora, empatou com o Atlético Goianiense fora, jogando bem, e hoje ganhou jogando bem, né? O que te encaminha de novo, se Deus quiser, acabar bem o Campeonato Brasileiro, que já está bem pertinho. Teve um jornalista flamenguista que desceu a madeira no Cuca no final de semana porque ele basicamente deu a entender que está fora dos planos do Santos quando acabar o Campeonato Brasileiro, né? Mas esse mesmo jornalista flamenguista não falou que o Cuca mudou a cara do time, que levou um time para a final de uma Libertadores, fez um time andar, fez um projeto incrível sem ter grana, sem ter time, né? Só viu o outro lado, um lado obscuro da coisa, né? Enfim,
o Santos conseguindo, encaminhando a sua ida para a Libertadores, se conseguir uma sequência interessante de jogos aí. Só que a sequência é difícil. Tem o clássico agora. Esse clássico vai ser muito importante para os dois times. É um confronto direto, né? Para essa vaga entre o Corinthians e o Santos, Mário. O jogo o Santos foi melhor, foi dominante, dominou as ações. E é interessante como a tabela, ela diz muito mais do que deveria no Campeonato Brasileiro. Que acontece do quê? O time ele pega um clássico, ele vai mal, ele perde o outro jogo que é para um time que está brigando lá em cima. Depois ele pega um time de meio de tabela, um time de fim de tabela e vence, ele volta de novo a competir. Então acho que esse equilíbrio do Campeonato Brasileiro é interessante para todo mundo. Por isso que a tabela é tão importante. Lá no final, a gente nunca sabe, no começo da tabela, quando ela é feita, ninguém nunca sabe quem vai estar em primeiro e quem vai estar em último. Mas você tem que estudar muito essa tabela, Mário. Um exemplo, o Corinthians. A gente vai falar do jogo do Corinthians aqui, mas acho que é legal ressaltar. Se o Inter vencer o Flamengo e for campeão, a hora que chegar na última rodada, o Inter vai estar naquela ressaca de título. E é um título que o Inter não ganha há muitos anos, né? O Corinthians pode vencer e pode ir para a Libertadores, graças a essa ressaca do Inter, que já vai ter sido campeão e pode jogar meio que ali para cumprir tabela. A gente não sabe, né? Mas pode ter os jogadores, os treinadores não vão assumir isso, mas a gente sabe como é. Já se empata, fica para a última rodada, o Inter vai com tudo para cima do Corinthians. Então, assim, olhando para a rodada, o São Paulo também tem isso, porque também pega o Flamengo. Ela diz muito sobre esse final do campeonato, do que vai ser. E o caso do Santos, eu acho que o Santos tem que fazer isso. Tem que vencer os times que estão mais embaixo da tabela, que é o que vem fazendo, para conseguir essa vaga para a Libertadores, que é injusta, né? Já falo toda vez e eu gosto sempre de ressaltar. O Santos, finalista de Libertadores, deveria ter a vaga já para a próxima edição. Concordo. Vamos falar de Corinthians, então, que foi derrotado pelo Flamengo lá no Maracanã e segue inconstante no Brasileiro, né? É uma gangorra mesmo. Enquanto isso, o Flamengo segue na briga pelo título. Vamos ver como é que foi o jogo? Como é que foi os gols? O Flamengo saiu na frente no comecinho do jogo. Arrascaeta cobrou falta e o William Arão marcou. Lei do ex contra o Corinthians. O Timão reagiu aos 20 minutos. Arauz deu um lindo passe para Léo Natel e ele só teve o trabalho de tirar do goleiro Hugo. 1-1. O gol da vitória do Flamengo saiu aos 10 do segundo tempo. Bruno Henrique arriscou. Cássio deu o rebote e ela sobrou para Everton Ribeiro. Ele tocou para Gabigol e o camisa 9 só empurrou. Fim de jogo, Flamengo 2-1 Corinthians. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos ouvir o parecer do Wagner Mancini. Mesmo com a derrota, ele elogiou o time, a postura do time que jogou de igual para igual com o Flamengo. Enfim, fala, Mancini. Eu acho que a estratégia foi bem montada. A equipe ela se empenhou demais em cima disso, né? Marcou um pouco mais baixo, tentando tirar exatamente o campo de jogo do Flamengo, porque o ataque do Flamengo é um ataque veloz que precisa de espaço, então nós diminuímos o espaço e com isso aumentamos a marcação, né? Um time compacto que não deu muita entrada de bola pelo centro do campo, né? Exigindo que o Flamengo jogasse mais por fora, onde é óbvio que dá mais tempo de você fazer a marcação, as coberturas, enfim. Acho que a estratégia foi boa. Acho que faltou um pouquinho de velocidade na nossa saída de bola e talvez ela não tenha sido mais competente em função disso. Acho que faltou um pouquinho de velocidade. Nós até tivemos no empate uma jogada daquilo que era a tônica do jogo, sair rápido, tentar achar um dos velocistas da frente. E de uma maneira geral, lógico que sempre que você perde dá a impressão que a tua estratégia não deu certo, mas muito em cima daquilo que eu vi no jogo, o Corinthians se empenhou, lutou em igualdade de condições e teve oportunidades também na partida. Teve mesmo, um Corinthians que está balançando demais. Acho que ainda há uma nuvem cinza em cima do Parque São Jorge e que aí vai dificultar, essa chuva de trovões e raios vai dificultar a vida do Corinthians para ir para a Libertadores, cara. A questão do Corinthians, mais uma vez a gente vai falando, é tabela. Tem um clássico contra o Santos agora, depois enfrenta o Inter na última rodada. Se eu não me engano é o Vasco outro jogo, antes. Que aí pode ser que o Corinthians realmente consiga vencer. Mas olhando para o jogo ontem, Mário, eu não vi também um Corinthians
muito ruim, um Corinthians muito abaixo do Flamengo. O Corinthians adotou uma estratégia de não ter a bola no primeiro tempo e tentar sair com ela para fazer o gol. Depois que tomou o primeiro gol, reagiu rapidamente, né? E conseguiu fazer um empate rapidamente. Só que você via em determinado momento do jogo, o Flamengo estava com 70% de posse de bola. Então, assim, a estratégia do Corinthians era clara: dar a bola para o Flamengo, tentar tomar a bola num contra-ataque rápido e fazer e surpreender o Flamengo nessa transição. Mas é como a Cine falou, estava muito lenta a transição, não deu certo várias vezes e o Flamengo amassando, o Flamengo batendo. E a hora que saiu o segundo gol, mas no segundo tempo, aí já era um pouco tarde. O Mancini ainda tentou reagir, colocou o Luan para ver se conseguia alguma coisa, mas não conseguiu nada. Eu acho que falta muito ao Corinthians o banco, ter o banco de reservas ali com jogadores que podem mudar um jogo. O Corinthians raramente quando ele começa atrás do placar, ele vira um jogo. Aconteceu recentemente um jogo, mas é muito difícil. E contra um Flamengo ainda, você coloca jogando em casa, não tem nem como, né? Não tem ninguém vendo a gente. Eu acho que o placar foi justo. Não tem ninguém vendo a gente, ó. Tá vendo? Põe a mão. Fala. E o Luan? O Luan não dá. O Luan sem condições. E o gol foi legal do Flamengo, tá? Sejamos justos, depois a gente analisa. Você pega pra analisar a linha da pequena área, a bola tá na frente do Gabigol. A hora que ele dá o toque, o Gabigol tá em condição legal pra fazer o gol. Posso ir? Pode seguir. Gol você legal. Discorda de mim? Você acha que não tava? Não, você é o comentarista. Não, você pode discordar, não tem problema nenhum. Foi gol. Eu acho que tava legal. Vamos lá. Eu ainda fiquei olhando assim, ó. Sabe quando você pega o framezinho assim, você fica analisando? Você ficou de joelho na frente. Mas eu acho que tava legal. Que maravilha. O Palmeiras voltou a jogar pelo Brasileirão e venceu com um time misto e jogando bem. O Abel Ferreira vai preparando a equipe para a próxima final da temporada. Vamos acompanhar como é que foi a vitória sobre o Fortaleza. O Palmeiras venceu bem o Fortaleza. O primeiro gol foi de falta, que não saía há muito tempo. Gustavo Scarpa bateu bem, colocado e sem chances para o goleiro. O segundo saiu aos 26. Bola em Marcos Rocha, ele cruzou rasteiro e Lucas Lima só desviou para a rede. Aos 38, o terceiro. Ótima triangulação e a bola sobrou para Breno Lopes. Ele pegou na veia e mandou para a rede. Fim de jogo, Palmeiras 3-0 Fortaleza. Agora é hora da gente ouvir as palavras do professor Abel. Ele avaliou o fator psicológico que uma vitória como essa pode trazer para o time. Fala aí, Abel. Quando fiz a minha entrevista de apresentação, para os mais distraídos ou para aqueles que não têm a capacidade de ler entre linhas, eu fui muito claro na minha entrevista que dei. Para mim o futebol é muito simples. As regras são claras para todos, para os treinadores, para os jogadores, para os clubes, para quem está a comentar, para quem critica. E para mim o segredo de um campeão é aquele que tem a capacidade de hoje ser capa de jornal e de amanhã ser a contracapa e virem a dizer mal e tu teres a capacidade de saber exatamente o que é que queres, de saberes onde é que queres chegar e saberes, mais do que tudo, o caminho que tens que percorrer. E portanto, com elogios, com críticas, eu e os meus jogadores encaramos isso da mesma maneira. Sabemos que temos muito para aprender. Este Mundial foi prova disso. Jogámos com as 4 melhores equipas do mundo e demonstra que, de facto, quando competimos com os melhores do mundo, percebemos que há aspectos que temos todos que melhorar. E, portanto, é isso que nós vamos procurar fazer. Aprender com estes jogos e depois fazer o nosso melhor a cada jogo, como hoje fizemos. Caio, tudo bem que a gente ficou 4 meses sem jogos, os caras não jogaram, ficaram fazendo uma preparação, engana que eu gosto, em casa, aquela coisa toda. Mas esses caras não precisam de uma pausa não, bicho? Nossa, muito. O calendário tá matando. E esse ano vai ser ainda a galera tá achando que vai tudo voltar ao normal agora esse ano, depois que terminar a temporada, aí vai ter aquele tempinho. O Paulista já começa e o brasileiro desse ano, Mário, vai ser do mesmo jeito. O Palmeiras, se eu não me engano, o Rafa pode me confirmar, mas joga 3 vezes em 6 dias, nos próximos dias aí, na próxima semana. A gente estava dando uma olhada nas datas, é muito desgastante, cara, é muito desgastante, não tem o que fazer. Sabe qual que vai ser a solução desses times? Colocar a molecada para jogar o Paulista, Sub-23, fazer igual o Atlético Paranaense fez com o Paranaense ano passado. Eu também acho. Colocar o Sub-23 para jogar. Pra rapaziada descansar. E é isso e já era, não tem o que fazer. É muito jogo. Tem um intervalo nas próximas semanas que o Palmeiras vai jogar um jogo cada 2 dias. É um jogo agora um jogo dia 17, um dia 19 e outro jogo dia 22. 22 ou 23, Rafa? 22. Então assim, sabe, não tem como. Você tem que ter 2 times e meio
para dar conta ali mais ou menos. Tem todo o trabalho de regeneração, você se recuperar de 90 minutos correndo. Pô, não é fácil, cara. Não é fácil, mesmo você sendo de alto nível. Exatamente. Tem que ter o cuidado. Gente, pra vocês terem uma ideia, quem corre menos num time de futebol, quem corre menos, corre 6,5 km. 6, 7, isso, corre muito. Cara. E tem jogador que corre 12, 13, lateral principalmente, né? Os laterais que geralmente tem que ter esse preparo mais elaborado para aguentar, apoiar e voltar. É muito complicado. Mas olhando para o Palmeiras está fazendo uma temporada muito boa, não tem o que falar dos títulos, vai jogar uma final de Copa, ganhou uma Libertadores. Tem Recopa. Tem a Recopa, mesmo pela questão do Mundial de não ter ido bem, realmente não foi bem. Acho que a temporada do Palmeiras é muito positiva e tá lá em cima do Brasileiro, né? Tá em quinto, então tá indo muito bem. Vida que segue. WhatsApp, põe aí a Salma Nunes de Altair. Não sei o que eu comemoro mais, se é a derrota do Corinthians ou a vitória do Palmeiras. O que é isso, Salma? Ô, louco. Palmeirense aí gostando Nem da temporada. vou perguntar que time ela torce. Vai, vamos lá. O Diego Lima de Prudente, boa tarde. Sem ficar em cima do muro. Quarta-feira é 3-0 Peixão. Rapaz. É brincadeira. Tá difícil, todo mundo chutando. Difícil. Então o Corinthians é cachorro morto. Chuta o cachorro morto do Corinthians. O Corinthians não toma muito gol assim, não. Só se for. É possível. Acho que não vai ser isso não. Vamos lá, o Ailton de Presidente Pitácio. Oi, gosto muito desse programa, até que enfim o São Paulo ganhou uma. Valeu, Ailton. Já nós vamos mostrar, viu, Ailton? Segura aí. Daqui a pouco. Vamos lá, o Gilberto de Monte Castelo. Boa tarde, Maricaio. Palmeiras focado na Copa do Brasil, chegou chegando no Brasileirão, tem chance de ficar entre os 4? Inter leva o campeonato? Gilberto, não se preocupe em ficar entre os 4, entre os 8, o Palmeiras já tá na Libertadores. Viu, se for olhar lá na frente para a temporada do Palmeiras hoje, lá em 2020/21, a gente ganhou a Libertadores e jogou o final de Copa do Brasil para até ser campeão também. Ninguém vai lembrar da posição do time no Brasileirão. Exatamente. Então, isso não é tão importante agora. É isso, o Leonardo Jurupeso. Olá, boa tarde. Sem dúvida, o Mengão será campeão brasileiro de novo. O Flamengo vai ser campeão brasileiro de novo, cara? Não me pergunte isso não sei. Depois do jogo aí, não faço ideia. Vai ser um baita de um clássico. E o legal é de ter uma final no campeonato de pontos corridos, né? Acho que raramente acontece isso, então a gente tem que aproveitar, tem que desfrutar. Mas favorito, agora tá difícil. Concordo com você. Vamos dar um recado para você que está aí do outro lado em casa. Atenção, idosos de Araçatuba com 85 anos ou mais. Chegou a sua vez de tomar a vacina contra a Covid-19. A vacinação será na segunda e terça-feira, dias 15 e 16 de fevereiro, ou seja, hoje e amanhã, nas seguintes UBSs: Taveira, Águas Claras e Atlântico, marquem aí, das 8 da manhã às 7 da noite. Nas UBSs da Prata, Jacutinga e Água Limpa, que é na zona rural, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Nas UBSs do Moarama e Planalto, começou às 8 da manhã e vai até às 10 horas da noite. Você também pode tomar a vacina em sistema de drive-thru, sem sair do carro, no recinto de exposições Climas de Almeida Prado, lá no recinto da Expo. É nessa segunda e terça-feira, da 1 da tarde às 8 da noite. Então, não se esqueça de levar um documento com foto e CPF. Agora, se você tem um familiar idoso nessa faixa etária, com dificuldade de locomoção, vá até uma UBS mais próxima, faça o cadastro e solicite a vacinação em casa. Idosos com 85 anos ou mais, vacinem-se contra o coronavírus. Em breve, todos nós seremos vacinados. Prefeitura de Araçatuba. Bom, a gente está aqui de volta no nosso SBT Esporte, senhoras e senhores, para lembrar você que nós vamos tomar uma aguinha e já nós vamos falar aí de São Paulo, que ganhou do Grêmio lá fora e muito mais. Fica Novo por aí. Horizontino, a gente volta. Voltamos e verão é bom por natureza, fala a verdade aí. Mas se tem uma coisa que deixa o verão ainda melhor, é uma cerveja refrescante e marcante ao mesmo tempo. Fala a verdade. Por isso, a Família Proibida tem uma novidade especial. Chegou a Proibida Puro Malte Pilsen, que é essa aqui, ó, essa família aqui da Proibida, ó. Uma puro malte do jeito que o seu verão merece. Porque ela tem a qualidade de puro malte, mas também tem a leveza de uma Pilsen que refresca de verdade. Quer ver só? Confira aí na tela. Já descobriu a fórmula perfeita para um verão perfeito? A Família Proibida cresceu.
Chegou a proibida Puro Malte Pilsen. Qualidade Puro Malte. Com toda a leveza e refrescância de uma Pilsen de verdade. Proibida Puro Malte Pilsen. A Puro Malte que deixa o verão melhor. Beba com moderação. Então tá aí, a gente tá aqui de volta no nosso SBT Sport. Agora a gente fala do duelo de tricolores. O São Paulo, que voltou a vencer, ganhou do Grêmio e garantiu matematicamente a vaga para a Libertadores. Gols, vamos lá. No duelo de tricolores, o Paulista desencantou. O São Paulo venceu o Grêmio de virada. Jogada ensaiada de escanteio, a zaga do tricolor paulista falhou e a bola sobrou limpinha para Diego Souza. Ele ajeitou e guardou, 1-0. Aos 18 do segundo tempo, a reação do São Paulo. A bola sobrou para Tietê na entrada da área. Ele ajeitou e bateu de esquerda no cantinho, 1-1. O gol da vitória do São Paulo saiu aos 23 do segundo tempo. Luciano pegou o rebote e foi para cima. Cortou o zagueiro e bateu. A bola desviou e foi para a rede. Fim de jogo, São Paulo 2-1 Grêmio. Tá aí, grande vitória do São Paulo. O Visoli falou sobre a vitória da equipe, a primeira em 2021, e também sobre como pretende fazer a transição para Hernan Crespo, o novo técnico do São Paulo. Fala, Visoli. Muito satisfeito, muito alegre por ter conseguido, junto com a equipe, esse resultado. A gente tem uma certeza de ajuda. Então, a gente está muito consciente disso, está muito em paz, para que a gente possa, sem dúvida, ajudar o Crespo e sua comissão que vão chegar. O lado positivo, tem muitas coisas boas, né? O lado positivo é o que a gente tem que explorar, né? O lado negativo são as coisas que um treinador, quando chega, quando ele começa a trabalhar com uma equipe, ele começa a perceber quais as dificuldades que ele vai ter. Então, é muito mais fácil passar as coisas positivas, passar aquilo que esse grupo tem de bom e deixar que as coisas negativas, ele mesmo, com os olhos da própria comissão dele, eles possam entender que eles precisam melhorar. Em relação ao Grêmio, é muito difícil jogar no Sul, né? É muito difícil jogar aqui contra um time que é qualificadíssimo. Um time que se ganha da gente hoje iguala ou passa a gente em pontuação. Então, o mais importante de tudo isso que eu vejo é que a vitória ela vem, ela ia chegar. Se você pegar a minha entrevista passada, eu bati na mesa e falei algumas coisas em relação a ela vai chegar. Não sabemos quando, mas ela tem que chegar. 2021 é um ano de novidades, de surpresas para o São Paulo, novidades para o mundo sobre essa pandemia que veio. Novidade do treinador, do torcedor São Paulino, que são mais de 22 milhões, esperar um novo treinador. Eu, como cara da casa, como um treinador da casa, então eu, sem dúvida, com as pessoas que trabalham dentro de São Paulo, a nossa ajuda vai ser muito grande em relação à permanência e o trabalho realizado pelos argentinos, principalmente pelo Crespo. Então a gente já percebe um dedo do Muricy Ramalho quando a gente vê o Visoli subindo e treinando o time profissional. Segunda coisa, um São Paulo com um passinho para frente no jogo, né? Jogou com as linhas um pouquinho mais avançadas, dificultou um pouquinho o Grêmio entrar nessas faixas, né? Foi. Então, assim, a gente viu um São Paulo bem diferente das últimas rodadas, né, cara? Eu acho que o problema do São Paulo maior aí, Mário, e assim, é questão de ajuste. É acertar essa defesa, né? Eu acho que precisa atrás de um zagueiro com um pouco mais de renome para chegar e vestir a camisa e ser titular. Talvez pensar no lateral esquerdo, que eu acho que o Reinaldo ele pode ser um bom apoiador, mas defensivamente ele falha muito. Alguns ajustes também no ataque, algumas peças, mas o elenco de São Paulo não é um elenco ruim, acho que só precisa realmente se ajustar e talvez o Crespo traga essa vontade, traga essa confiança. Essa vitória, além de ser um confronto direto, Mário, foi uma vitória de virada do São Paulo, então assim, ela é muito marcante pela confiança que vai dar, que pode dar aos jogadores. Jogadores jogando leve também. Exato, para essa fase final do campeonato e para já a virada para o Paulista, porque não vai ter tempo nem de falar, saiu de férias. É muito rápido. Então, todo o resultado agora vai contar no começo da próxima temporada. E o Crespo chegando agora, começando a trabalhar com um grupo. Acho que ele chegando e vendo uma vitória já ajuda muito no ambiente, já facilita as coisas de uma forma muito maior do que você não vencer nenhum jogo no ano, né? E uma outra coisa foi uma grande vitória. E uma outra coisa que
que alivia a vida do torcedor, principalmente, é hoje que a Conmebol já postou nas suas redes sociais oficiais que o São Paulo está classificado para a Libertadores na fase de grupos. Exato. Né? Então, torcedor são paulino, o São Paulo está na fase de grupos da Libertadores e no SBT, tá bom? É isso. Fique tranquilo. Isso já ajuda muito, financeiramente, de qualquer forma, né? Exatamente. Muito legal. É isso. Então vamos dar uma olhada como é que tá a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Tá aí olha a briga lá em cima, ó. Meu Deus, e tem esse jogão aí no final de semana. Inter 69 pontos, Flamengo 68. Atlético Mineiro, não sei se chega mais. Atlético Mineiro, terceiro colocado, 62 pontos. Já também é oficializado na fase de grupos da Libertadores. São Paulo, 62 pontos. Fluminense está um pouquinho mais para baixo, 5 pontos atrás. Fluminense é o quinto colocado com 57. O Palmeiras é o sexto com 56. O Grêmio é o sétimo com 56. O oitavo é o Atlético Paranaense com 50. O nono é o Santos, que estava na outra página, em 11º na semana passada. A gente já vê entre os 10 aqui, ó, tem 50 pontos. E o Corinthians, mesmo com a derrota, se mantém aí em 10º lugar, em 49. E o Atlético Paranaense também, né? Ganhou ontem no último minuto do jogo do Atlético Goianiense, já subiu lá para a 8ª posição, e já pode também ter briga. Tem pré-Libertadores aí para o Atlético Paranaense. Exato. Vira a página e aí a gente já mostra o 11º lugar para o Bragantino, que também está nessa briga de pré-Libertadores, viu, gente? Bragantino, 48 pontos. Ceará, o 12º, 46. Atlético Goianiense, 46. Bateu a meta, fez 46, não cai mais. 14º, Sport Recife, 41, Fortaleza, 41, e aí o bafafá começa do 14º para baixo, né? O Sport, 41, Fortaleza, 41, Bahia, 38, Bahia a água tá batendo o queixo. O Vasco, 37 pontos, ainda respira. Goiás, o fantasma do rebaixamento. Tem chance, mas é difícil. Tá segurando no pé do Goiás pro Goiás não subir. E o Curitiba e o Botafogo já caíram, né? 28 e 24 pontos. E aí, exatamente. Acho que a briga aí é Bahia e Vasco, né? Exatamente. O Goiás ainda tem uma chance matemática, mas pelo que está jogando, pelo time do Goiás, eu acho que infelizmente vai ser rebaixado também. Bahia e Vasco, que eu acho que vão decidir na última rodada ali. Fortaleza e Sport também acredito que não chega. O Sport ainda tem um jogo a menos, né? Ainda consegue escapar, eu acho. A não ser que seja uma tragédia que traga o Fortaleza lá para baixo. Mas eu acho que é difícil também. Acho que vai ficar entre Bahia e Vasco, e o Vasco de novo brigando. Meu Deus. Para não cair. Vasco e Botafogo é impressionante. 71% de chance de queda. É muita coisa. É muita coisa. Se cair agora, vai ser o quarto rebaixamento da história do Vasco. Meu Deus do céu. Muita coisa. Que loucura, hein? Será que volta? Esse é o problema. O Cruzeiro não voltou, né? Vamos falar do Novo Horizontino, dando sequência à preparação para a estreia do Paulistão 2021. O Tigre fez mais um jogo treino no fim de semana. Foi contra o Votuporanguense. O duelo aconteceu na Toca do Tigre, centro de treinamento do Novo Horizontino, e terminou aí com a vitória do Tigre por 3-1. O jogo foi disputado em 4 tempos. Foram 2 tempos de 25 minutos e, posteriormente, 2 tempos de 20 minutos. Os 2 primeiros tempos foram disputados com uma equipe titular e os 2 últimos com um time totalmente diferente. É a forma de se fazer uma pré-temporada para o Campeonato Paulista. De pegar o ritmo de jogo, sentir um pouco a bola, né? Dar uma entrosada ali com os seus novos companheiros. Tem muito reforço chegando no Novo Horizontino. O time já está se reformulando bastante para a sequência da temporada. E a Votuporanguense é um time que costuma fazer boas campanhas, né, Mário, nos campeonatos estaduais, né? Então é um time interessante para você jogar. Tem toda a questão da logística, por ser um pouco mais perto, é mais fácil de você fazer o jogo. E agora é fazer isso, né? Preparar para o Paulistão, que depois tem Série C, e o Novo Horizontino vai ter um calendário apertado, como os outros times também, nesse ano de 2021. Não vai ser fácil para ninguém. Exatamente. Ainda mais para quem tem elencos um pouco menos recheados, eu diria, né? Com um pouco menos jogadores. E é o caso do Novo Horizontino, que vai ter que encontrar soluções aí, como todos os times, né? Não tem jeito. Vamos pro WhatsApp. Põe na tela aí, Rafa. O Sérgio Modesto de Paranapuã. Vou torcer para o Inter. Faz tempo que um time do Sul não é campeão brasileiro. Boa, Sérgio. Um grande abraço. Valeu. Vamos lá, seguimos. O Edson Santos de Votuporanga. Há mais um ano os corintianos vão passar a Libertadores secando o Verdão. Calma, Edson. Não acabou o campeonato ainda. Tem chance ainda. Calma. O Zé Paulo de... Cara, tem torcedor que já faz textão no primeiro tempo de jogo. Calma, gente. Espera o juiz apitar os 90. Torcedor é paixão, né? Calma, gente. Lá de Martinópolis, o Zé. Fala, Zé, sou corintiano, mas eu prefiro que o Corinthians não passe para Libertadores com esse time aí, não vai longe. Concordo. Eu vi corintianos falando isso também. Que é melhor não ir, porque
a classificação de uma fase de grupos, vai ser bem mais difícil com esse time. Você viu que o Duílio chamou o Bandeira de Melo para ajudar nas finanças do Corinthians ou não? Não vi. Final de semana. Que notícia interessante. Interessante. O Melquisedeque, oi, boa tarde. O meu Palmeiras ganhou e o Corinthians perdeu de novo. KKKKK. Tá com a máscara do Palmeiras ali. Tá bom, Melquisedeque. Tá bom, garoto. Tá bom. O palmeirense tá tranquilo esse ano. A dona Benedita de Potirendaba. Oi, Mário, tudo bem? Tudo ótimo. E o jogo do Flamengo contra o Corinthians? Eu torci pro Flamengo e ele venceu. Orgulho flamenguista no sangue. Que é isso, hein, dona Benedita? Flamenguista tem em todo lugar, que né? Que barbaridade, hein? Em Potirendaba tem flamenguista. Tem. Meu Deus do céu. Flamenguista tem em todo lugar. Tem jeito, né? Você sabe o que tá em todo lugar? Sabe o que tá em todo lugar? O Tela 2, meu filho. Tela 2 está em todo lugar, então você pode rever o nosso programa no Tela 2 a hora que você quiser, tá bom? E amanhã a gente está de volta, em plena terça-feira, com um montaço de informação, de conteúdo esportivo para você na tela do SBT, tá bom? Big beijo, cuidem-se, paz e amor e a gente se fala. Até amanhã, valeu!